Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estar aqui. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra do Senhor, para meditar sobre a palavra do Senhor, para entender o que Ele quer falar conosco nos dias atuais, amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença, com gratidão em nossos corações, e também com um anseio, Deus, de ouvir a sua palavra, de ouvir o que o Espírito diz à igreja, ao seu povo, aqueles que querem ouvir. E nós queremos te ouvir, Senhor, e queremos aprender o que tu tens para nós. Que toda distração seja dispersa em nome de Jesus, seja repreendida e que o Senhor fale profundamente aos nossos corações para a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, versículo 1. Deus tem um tempo e um pra quê de todas as coisas que acontecem debaixo do céu. E talvez você, como eu, já desejou ter nascido em outra época, já desejou ter nascido em outro momento da história, mas quis o Senhor que não fosse assim. E aqui estamos eu e você na história, num momento como esse. A nossa vida, ela ganha sentido real e eterno quando a gente se entrega para Cristo. E talvez você não entenda isso agora, mas vai chegar um momento em que eu e você, mais e mais, vamos entender, né, o real sentido da nossa vida. E vai chegar essa hora, amém? Assim como aconteceu com Esther. Esther era uma judia da sua época que foi escolhida para ser rainha. E na sua época foi feita uma conspiração para exterminar todos os judeus. E Mardoqueu, o seu tio, foi usado para despertar Esther sobre o propósito da sua vida. Vamos ler Esther, capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Diz assim, Esther 4, do 12 ao 16. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei e de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei. Ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Olha só, essa versão que eu li é a NVI. Então, Esther estava ali no palácio do rei. E eu comecei, né, essa explanação da palavra falando sobre o tempo determinado e o propósito para todas as coisas. E Esther estava ali no palácio do rei, vivendo a vida dela como rainha. E aí chegou um momento onde ela foi despertada através dessa mensagem, através dessa situação difícil, onde o seu povo estava ameaçado, mas foi ali aonde ela foi despertada sobre o motivo do que estava acontecendo com ela, o motivo dela estar ali. Tudo aquilo que aconteceu com Esther antes ganhou sentido naquela hora. Tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela era, ganhou sentido, ganhou propósito. Quando ela ouviu o que Mardoqueu falou. Quem sabe se não foi para um momento como este
que você chegou à posição de rainha. Sabe, tudo fez sentido para Esther. E tudo que eu sei, tudo que você sabe, tudo que você já ouviu, tudo que você já conheceu, tudo o que nós somos, o que foi construído lá atrás, Deus pode e quer usar nas nossas vidas para um momento como este. Por isso que Ele nos colocou neste tempo, nestes dias, porque tudo isso é bagagem para um momento como esse. Deus, Ele nos prepara. Deus, Ele não nos envia. Se nós verdadeiramente já estamos com Ele, já nos entregamos para Ele, para batalhas sem as condições necessárias. Então, nós precisamos entender o nosso propósito. E aqui Esther entendeu de uma maneira tão maravilhosa que ela falou: depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então, tudo que nós sabemos, minha irmã, meu irmão, pessoa que está assistindo esse vídeo, tudo que você sabe, tudo que você já ouviu de pregação, tudo que você já viveu, as experiências que você teve com Deus, tudo isso serve para um momento como este, para você colocar em prática a sua fé em um Deus que nunca escondeu que nós vamos ter aflições. Nós vemos na palavra de Deus que Deus nunca escondeu que para o povo de Deus e para também os que ainda não são, existem problemas, existem dificuldades e vai ser assim mesmo. Por mais que a gente não goste, por mais que a gente fique espantado, coisa que não deveríamos ficar, de certa forma, nós temos o conhecimento, nós temos, ou deveríamos ter, juntar tudo aquilo que, toda a bagagem da nossa vida e saber, eu tenho o que eu preciso para um momento como este. E Esther chegou nessa conclusão. Ela falou: depois disso eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se tiver que morrer, morrerei. Tem um filme chamado Você Acredita? E no filme, o evangelista, né, que está lá na rua, ele fala uma frase mais ou menos assim: todos acreditam em Deus em um dia de sol com dinheiro no bolso. E essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Será que eu e você somos esse tipo de pessoa que só acreditam em Deus em circunstâncias favoráveis? Que só acreditam em Deus quando tudo vai bem, quando Deus está fazendo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é o certo para mim, para o mundo, enfim. Será que a nossa fé em Deus está limitada só ao bem que eu julgo que é bem? Né? E isso me faz lembrar também Jó. Você deve conhecer a história de Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e que em um dia perdeu tudo. E nesse dia que ele perdeu tudo, conforme foram vindo as más notícias, a sua mulher tola lhe deu um conselho. Falou: você ainda vai ficar reto diante de Deus? Você ainda vai ficar íntegro diante de Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. E aí nós vemos o que está escrito em Jó, no capítulo 2, no versículo 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, para um momento como esse, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos submeter. Eu fui procurar a tradução do que é submeter. E submeter diz reduzir a obediência, a dependência ou render-se. Então, é mais ou menos aquela história. Não tem tu, vai tu mesmo, não tem outra coisa a ser feito? Então, amém. Vou contar para vocês.
O Henrique foi trabalhar domingo e eu fiquei o dia inteiro em casa sozinha. Uma vontade de passear, uma vontade de ver pessoas, vontade de ir na minha mãe, etc. Só que não é um momento para isso. Então, eu fiquei entristecida por essa situação. Mas eu fui orar ao Senhor e Deus me lembrou disso. A gente precisa se submeter, a gente precisa se render, obedecer. E se submeter é dizer amém, Senhor, eu aceito, não que eu não queira que mude, né? Mas eu obedeço ao que está sendo proposto agora. Isso pode mudar, isso pode ser transformado, mas enquanto não é, eu me rendo, Senhor. Enquanto é dessa forma que é para ser, eu me submeto, eu obedeço. Uma pessoa que está se afogando, quanto mais, se ela está se afogando, provavelmente numa circunstância onde ela realmente não sabe nadar, quanto mais ela se debate, mais forças ela vai perder para tentar salvar a sua vida. Né? Então, o que ela poderia fazer? Ela poderia tentar boiar. Ao invés de ficar resistindo, de ficar lutando, ela poderia simplesmente deixar o corpo dela subir e aí ela ser levada. Eu estou falando assim, genericamente. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente gasta tanta força sofrendo por algo, se debatendo sobre uma coisa que está acontecendo na nossa vida, e a coisa mais sadia que nós poderíamos fazer era se submeter, era obedecer ao que está sendo proposto, era depender do Senhor diante da situação. Rebelião, gente, nunca foi algo de Deus. Eu acho que eu nem preciso falar muito sobre isso, sobre o porquê. Então, nós precisamos, para um momento como esse, a primeira coisa que eu, diante dessa palavra, entendi é que nós precisamos nos submeter. Esther era submissa. Ela estava submissa ao contexto do reinado lá. Ela falava, olha, é contra a lei você se apresentar ao rei sem que o rei te chame. Mas depois que eu jejuar e orar, e vocês também, eu vou perante o rei. Mas ela sabia que existia uma ordem a ser feita, mas com o rei dos reis dando essa direção, que era o Senhor Jesus, ela conseguiu ir ter diante do rei da terra, e Deus deu vitória nessa situação. Depois você pode ler todo o livro de Esther, que é pequeno. Então, primeira coisa que nós precisamos é nos submeter. Se submeta, se renda, né? E obedeça a Deus e dependa de Deus em tudo, em toda circunstância. Para um momento como esse, não fique se debatendo, não fique procurando todas as respostas, não fique ansioso, indignado, revoltado, não. Caia isso por terra e se submeta ao Senhor. Amém? É verdade que nós não compreendemos, às vezes, tudo que Deus faz, traz ou permite. Mas em confiança plena, a gente deve nos submeter. E também, para um momento como esse, a gente deve interceder. Então, nós vemos Esther diante do rei, nós vemos Neemias diante do rei também intercedendo para poder reconstruir lá os muros de Jerusalém. Nós vemos Moisés diante de Deus. Eu quero dizer para você que Deus fará o que tiver que fazer, mas que se a gente se submeter a isso, né, se a gente estiver com uma atitude de rendição diante de Deus, de dependência diante de Deus, Senhor, como está escrito em Crônicas, os meus olhos se voltam para Ti, eu não sei o que fazer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu olho para Ti, Senhor.
mesmo estando submetidos a essa situação, a um momento como esse, o que nós podemos fazer é interceder, sabendo que Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer. Mas nós podemos interceder, podemos e devemos interceder, para que Ele nos ajude, para que Ele nos socorra, para que Ele nos fortaleça. Mas eu quero falar algo aqui, que orar não é pedir para receber um sim, um não ou uma espera de Deus. Orar é uma forma de buscar entender e sentir o coração de Deus sobre algo. Quanto mais a gente ora sobre uma situação, mais a gente vai entendendo, é algo de Deus mesmo. Quanto mais a gente ora, por exemplo, por uma pessoa, mais a gente vai se envolvendo naquela situação e a gente começa a entender alguns porquês, alguns praquês, e começa a amar e começa a realmente a sentir o coração de Deus sobre aquilo. Então, orar não é só pedir para Deus falar sim, para Deus falar não, para Deus falar espera. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca Deus, mais a gente começa a sentir, a entender o coração de Deus sobre aquilo. Por isso que a gente tem que buscar mais, interceder mais. Mas ter essa noção, sabe? De que orar não é só pedir, orar não é só esperar que Deus faça aquilo que eu quero, que Ele fala que não vai fazer mesmo. Não. É uma comunhão maravilhosa com Deus. Ele nos fortalece nesses momentos. Outra coisa que nós precisamos saber, que nós precisamos exercer num momento como esse, que nós precisamos é crer. Crer. Mas crer no quê? Crer que eu vou receber o que eu estou pedindo, que Deus vai fazer o que eu quero? Não. Nós precisamos crer especialmente nas coisas espirituais. Nós precisamos crer especialmente de todo o coração, com todas as nossas forças, na palavra de Deus. E que toda a palavra de Deus, meu irmão, vai se cumprir. Toda a palavra não é só a caixinha de promessas. Toda a palavra de Deus não é só a terra prometida, é o deserto, é os inimigos, é tudo. Por isso que nós devíamos estar também gastando tempo meditando na palavra, ao invés de estar se debatendo num momento como esse, ao invés de estar pesquisando coisas que não nos foram completamente reveladas, que não nos foram completamente descritas, né? Enfim, nós devemos estar debruçados diante do Senhor, na sua palavra, em oração, e crer em toda a sua palavra, toda, tanto as bênçãos quanto os ais, né? Tudo vai se cumprir. E eu preciso crer que a vontade do Senhor, como está escrito em Romanos, continua sendo boa, perfeita e agradável. Eu quero deixar para finalizar um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao 11, e depois a gente vai ler do 16 ao 18. Então, esse versículo, ele diz o seguinte: 2 Coríntios 4, do 8 ao 11. Paulo falando, né, os cristãos falando. Então, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Agora do versículo 16 ao 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, que pesa mais que todos eles.
não atentando nas coisas que se veem, mas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Para um momento como esse, sem fé a gente ouve muito e é bíblico, é impossível agradar a Deus, mas eu diria que sem fé é impossível atravessar. É impossível atravessar um momento como esse. Então, nós precisamos crer. Nós precisamos crer e não se atentar só nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Lembra que eu comecei com Eclesiastes 3, que diz tempo determinado. Olha, o homem quer, o homem busca de alguma forma, algum recurso para estender a sua vida. Se o homem puder inventar alguma forma de ser imortal na carne, com certeza ele o faria. Só que Deus já estabeleceu um tempo para isso, um tempo para todas as coisas. Tem uma duração e tem um para quê de cada das coisas. Então eu não posso me apegar só naquilo que eu tô vendo. Eu não posso me apegar só no momento atual. Mas pela fé, por crer, eu vou me atentar não só nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem vão passar. Vão passar. De um jeito ou de outro, de que jeito eu não sei, mas vão passar. E o que vai vir depois disso também não posso afirmar, não posso dizer, olha, vai acontecer isso, eu não tenho essa resposta. Mas as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, para um momento como esse, nós devemos submeter, nós devemos interceder e nós devemos crer. Crer para a vida eterna. Crer, porque se a gente não crer, num momento como esse, a gente não vai ver a glória de Deus. Se a gente crer, a gente vai ver a glória de Deus, mas se a gente não crer, a gente não vai ver a glória de Deus. Sabe o que a gente vai ver? A gente vai ver desespero. Ah, mas isso a gente já tá vendo. Mas a gente vai ver desespero da parte de quem deveria ter uma esperança maior. A gente vai ver confusão. Tudo isso a gente já vai ver no natural. Mas entenda, a gente não vai ver a glória de Deus. A gente não vai conseguir enxergar Deus nos detalhes da situação. E nem vai conseguir transpor, né, superar isso de braços, de mãos dadas, né, com o Senhor. O que eu quero dizer, meu irmão, é que é só crendo realmente em Deus, na sua palavra, nas coisas espirituais, nas coisas eternas, olhando para a eternidade, que nós vamos conseguir de fato viver, passar, superar e receber a recompensa que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam e que vivem por fé. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. É atribulador, é às vezes sim, atormentador. Mas não fica angustiado não, não desanima não. Sabe, tudo isso que eu tô falando aqui se diferencia em uma coisa de uma mensagem, como que se diz, de uma mensagem de autoajuda. Isso é a palavra de Deus. Esse é o poder de Deus agindo em nós. Ele tem esse poder de mesmo, e isso é só pela fé, isso não é por raciocínio lógico, isso não é por você tentar, não, agora eu vou pensar positivo e tal, não, isso é algo que vem de Deus para nós. Ele tem esse poder de mesmo em meio a tudo, a tempestade nos dá o descanso e a paz. Como Jesus no barco em meio a uma grande tempestade, Jesus estava ali em forma humana, então ele, por mais que o sono dele pudesse ser um pouquinho pesado,
dava para ele sentir, ou quando ele acordou, dava para ele ver o que estava acontecendo, que a tempestade era grande, que as águas eram violentas, mas a paz que excede todo entendimento estava com ele e morava nele. E nós sabemos que era ele também. Mas hoje ela também está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje essa paz também está conosco, porque o reino dos céus, o reino de Deus, ele tem que estar dentro de nós. Ou seja, nós temos que ter essa atitude, não de negar circunstâncias, não de... Irmãos, é um equilíbrio, é uma coisa de Deus mesmo, é uma coisa de Deus, a ponto de nós termos equilíbrio, como eu já tenho dito, né, de entender o momento, de se submeter ao momento, de sim sentir pelas coisas que estão acontecendo, mas assim, não se deixar levar por uma rebelião, não se deixar levar por uma depressão, não se deixar levar por uma angústia, e entender a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o peso eterno de glória, eterno. Tem coisas, irmãos, além daqui. Eu sei que a gente se acostuma com essa carne, a gente se acostuma com as coisas boas da vida, mas existe algo além. E a palavra do Senhor diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo maior, é algo melhor. Não sei se é para agora, não sei se é para daqui a pouco, mas nós precisamos, sim, olhar para isso, atentar para isso, atentar para Deus e, com isso, nesse tempo, entender que Deus nos colocou aqui para um momento como este, para que a gente possa se submeter, interceder e crer, e compartilhar o Evangelho, e não pense assim, nossa, mas eu não vou conseguir passar por isso. Não, é para um momento como esse, sabe? Todas as pregações que você já ouviu, é para um momento como este, sabe? Tudo que você já ouviu de testemunho, as suas experiências com Deus, é para um momento como esse. Tudo que nós temos, a gente precisa pegar de bom da parte do Senhor e aplicar num momento como esse. Deus nos coloca nos lugares, Deus nos coloca diante de pessoas, Neemias diante do rei, Esther diante do rei, Moisés diante de Deus, com propósitos. Esther descobriu o seu propósito a ponto de estar disposta a morrer por ele. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus na sua vida para um momento como esse? Você acha que Deus te trouxe para um momento como esse para você morrer na praia? Para você ficar prostrado, em depressão, triste? Não. Nós temos um propósito diante de Deus. Nós somos ainda, enquanto Deus não nos leva ou não volta, o que dá no meio, nós estamos aqui com um propósito de ser luz do mundo, de ser sal da terra. Mas se o sal não tiver sal, de nada vale. Se a luz não iluminar, de nada vale. Então nós temos o propósito, meu irmão, de se erguer, de agradecer a Deus, de louvar, de interceder, de não desistir, porque não vamos viver atentando para o que se vê, porque o que se vê vai passar, mas as coisas que não se veem são eternas. Amém? Então era essa a mensagem que eu queria compartilhar com você. Que Deus tenha falado ao seu coração como Ele falou no meu. Que a graça do Senhor Jesus venha sobre a minha e sobre a sua vida. Ele já nos deu a graça para que a gente possa viver todas as coisas com Ele. Se apega com Deus, fica firme. E é isso aí. Que Deus abençoe muito a sua vida, o seu dia, a sua semana, enfim, o momento que você estiver vendo essa palavra. Amém? Deus abençoe e até uma próxima.